Voltamos com o Sport Center nesta segunda-feira de mudanças no São Paulo Futebol Clube. O time trocou rapidamente de técnico. Sai Luiz Zubeldia, volta Hernan Crespo. Os detalhes com o meu xará Eduardo Afonso. Zubeldia deixa o São Paulo com uma marca importante na disputa da Copa Libertadores. Invicto em 14 jogos, com 8 vitórias e 6 empates. Seu substituto também será argentino, Hernan Crespo. Gostei do sotaque, hein, Edu Afonso? Muito bem. Vamos lá. Ô, Crisan, conta pra mim. Você entende, acha esse momento adequado de troca de comando? É complicado, porque o Zubeldia é um cara que nunca reclamou de departamento médico, de fisioterapia, ou de contratações, ou falta de contratações. E ele perdeu jogadores, né? Oscar e Lucas, por exemplo, são as maiores ausências do São Paulo, por contusão. Mas na Libertadores vai muito bem, 14 jogos sem derrota na Libertadores. Ele é eliminado pelo Botafogo nos pênaltis no ano passado, né? Esse ano está classificado. Então, é o médico e o monstro, bem na Libertadores, mal no Brasileiro. São 3 derrotas seguidas. Você entende essa demissão e acha que isso pode ser bom para o São Paulo, essa troca de ânimo, de ambiente? Eu entendo, mas não é uma coisa que me agrada no futebol. Porque eu acrescento que o Caleri também está fora. A gente está falando de um trio experiente, fundamental, líder do grupo, 3 líderes do grupo, 3 jogadores diferentes tecnicamente, 3 jogadores que se impõem contra os adversários e que faz muita falta para qualquer time, ainda mais para o São Paulo que não tem peça de reposição. E aí você colocou muito bem, o Zubeldia nunca reclamou disso, nunca reclamou de, como eu vejo a maioria dos treinadores falando assim, precisa de contratação, precisa, tem muitos jogos, o São Paulo está bem nas Copas, não é só na Libertadores, na Copa do Brasil também está classificado, pelo trabalho dele também, que não tem um elenco com fartura à disposição para enfrentar 3 competições ao mesmo tempo. Então sofre, tem dificuldades. E eu acho que assim, até a postura dele, porque se ele não pede demissão, o São Paulo tinha que pagar 3 milhões de multa. E o São Paulo, com ele entregando o cargo, colocando à disposição, porque entendeu que o que acontece? A pressão estava toda em cima dele. Não estava em cima dos jogadores nem da diretoria. Então o movimento internet e foi para a arquibancada, o torcedor cobrando respostas, vai muito mais em cima do treinador pelo Campeonato Brasileiro. Mas está insatisfeito com a Copa Libertadores e com a Copa do Brasil? Não. Então eu entendo esse movimento de fazer agora para ter um período do Crespo treinar o time nessa intertemporada. Se vai trocar, troca agora, faz agora. Se não tem a confiança no trabalho do treinador, se acha que ele não vai ter condição de fazer esses jogadores jogarem mais do que vem jogando no Campeonato Brasileiro, volto a citar isso, no Campeonato Brasileiro. É o momento de trocar, eu entendo. Volta o Crespo, que estava no mercado à disposição, não tem a multa, então juntou o útil ao agradável para a diretoria do São Paulo agir. Inclusive o São Paulo devia parte da rescisão contratual do Crespo, né? Este novo acordo, então, resolve o problema anterior. A multa estará diluída nos salários, né, do Hernan Crespo. Agora, você falou perfeitamente, Zinho, a questão, se não tem convicção, porque assim, daqui a pouco perde uma, perde 2, aí demite, aí perde esse período que o Crespo terá para trabalhar, né? Tendo em vista... Desculpe, Edu, assim... vai treinar com ele essa intertemporada toda, aí quando começar no final de julho, aí vamos dizer, desclassifica na Copa do Brasil, aí manda embora para ir trazer um novo treinador. Se é o momento, né, sem a convicção, traz agora para mexer com esse elenco. E torcedores do São Paulo com quem eu conversei, muitos falavam, poxa, deixa o Zubeldia, pelo menos até o final do ano, vamos ver que bicho dá na Libertadores, na Copa do Brasil. Ouvi alguns falando isso nesta segunda-feira. Agora, trocou. O Crespo te parece uma boa opção? É um cara que conhece, apesar de nunca ter jogado com torcida, né, ou treinado a equipe com torcida, como contou o nosso Edu Afonso.
você acha que de repente essa troca pode dar um ânimo para a equipe? E lembrando que esse período o São Paulo pode ter a recuperação de jogadores que voltam de contusão, né? Não, sem dúvida, assim. O Crespo é bom treinador também. Eu particularmente gosto do Zubeldia, acho ele bom treinador. Acho que o trabalho que ele vinha realizando me agradava pelas dificuldades que ele teve. O Crespo vai iniciar um trabalho com um retorno. O Calleri acho difícil, mas o Lucas e o Oscar, sim. E jogadores que, assim, o Pablo Maia estava começando a pegar ritmo. Teve um período longo também com a contusão seríssima. A dupla Pablo Maia e Alisson no meio, com o Oscar e com o Lucas, já melhora muito. Já é uma condição diferente. O Ferreirinha também deve melhorar, se recuperar. Então o Crespo vai ter mais opções e acredito que o São Paulo, dentro das suas limitações financeiras, vai ainda buscar algumas contratações. Então ele vai ter um elenco, né, com mais condições, com mais opções do que o Zubeldia teve nessa reta final. E era craque o Crespo, hein? Marcava... João Paulo Bento, eu previ a recontratação do Crespo em fevereiro, não sou vidente, o Casares é que é patético, diz ele. Otávio Machado, na opinião de vocês, quem é melhor treinador, pensando em toda a carreira, Zubeldia ou Crespo? O problema na comissão do Crespo foi treinador de goleiro? Eu acho os dois parecidos, eles são muito diferentes no temperamento, mas acho assim, de desempenho, não sei o quê, acho que talvez o Crespo tenha ganhado mais, mas o Crespo também se aventurou num lugar mais, menos competitivo. Eu acho eles muito parecidos. Acho o Zubeldia mais visceral, parece que ele vive mais as coisas, me parece. Mas eu também não achava que o Crespo era um cara super, olha que tática que o cara fez, mas não acho um técnico ruim. Não acho mesmo. Acho legal a volta dele. O que você acha, Arnaldo? Não, eu acho que eles são figuras diferentes. E acho que tem carreiras bem diferentes, né? Como jogador, né, incomparável, e até por ser o jogador que foi, o Crespo é uma figura internacional, né? Ele é um cara que começou a carreira de técnico na Itália, não na Argentina, né? Sim. Então tem uma carreira futebolística como jogador muito grande, né? Isso, e o Zubeldia parou de jogar cedo, tudo mais, né? O Crespo, ele é meio um técnico do mundo. O Zubeldia é um técnico sul-americano. Isso. Né? É uma coisa diferente, né? Então eu acho que a partir daí já tem uma distinção, né? Eric Magri Ribeiro, seria sonho se os canhões agora virassem para a direção do São Paulo. Infelizmente o que vai acontecer é que daqui a um ano estaremos aqui debatendo quem será o próximo técnico. Não confio mais em qualquer um de dentro do São Paulo. SAF já, diz aqui o Eric. Luan Santos, qual é a maior diferença? Ou as diferenças entre o Zubeldia e o Crespo que já podem ser notadas nesse começo? Então, a gente está falando aqui, do ponto de vista de armação do time, tem alguma ideia, Arnaldo? Não tenho ainda, não dá nem para ter a ideia. Primeiro, eu acho que a primeira coisa de armação do time vai ser em relação aos jogadores disponíveis para o Crespo treinar. Se ele tiver o Lucas e o Oscar, é uma ideia, na volta, né? Se ele não tiver o Lucas e o Oscar, é uma outra situação, né? Vamos ver, eu acho que é uma página meio em branco, né? Vou tentar pegar aqui o primeiro time do Crespo, para a gente ter uma ideia. Primeiro São Paulo Crespo, né? Porque eu estou pegando times antigos para a gente lembrar, né? E foi uma estreia contra o Botafogo de Ribeirão, no Morumbi, empate pelo Paulista, né? O São Paulo que depois fez um puta Paulista, né? Ganhou fácil, mas não ganhou na estreia do Crespo, empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão. O Johnny aqui fala, Crespo vai poder comandar o São Paulo nas oitavas da Liberta? Vai. A suspensão é do Zubeldia, né? Não é do Crespo, né? O gol foi do Arboleda, hein? Tava perdendo e empatou. Vamos lá, vamos lembrar essa escalação. Primeiro São Paulo Crespo, com 3 zagueiros. Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé. Igor Vinícius numa ala, Reinaldo na outra, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara no meio, Luciano e Pablo na frente. Foi esse o primeiro time do Crespo.
Gustavo Ferroni, Crespo vai pegar uma tabela difícil no Brasileirão. Fly, Red Bull fora, Fluminense em casa e Juventude e Inter fora. Não é difícil ele cair para o Z4 nesse começo. A diretoria vai segurar e a torcida? Vai pegar uma bucha bem pega. Né? Espero que acho que a grande questão também é que fosse o Zubeldia mantido e caísse na zona de rebaixamento nessa sequência de 3 jogos, eu acho que ele não chegava nem no jogo do Nacional de Medellín. Então também não adianta, né? Do jeito que estava a situação. Sim, exatamente. Exatamente. Agora, tem a lembrança, o Tirone até estava falando hoje, que o pior jogo do Crespo, né? A pior derrota foi justamente para o Flamengo no Maracanã. 5-1 de virada. E é a estreia dele, né? Possivelmente. Não é uma estreia confirmada ainda. Hoje saiu a tabela do Brasileiro pós-parada. O jogo do Flamengo com o São Paulo é asterístico, porque a gente não sabe até onde vai o Flamengo, que está ganhando, né, no Mundial, neste Mundial de Clubes, né? Então a gente, dependendo se o Flamengo for avançando, esse jogo pode ser adiado, né? Sérgio, triste pelo Zubeldia, injusto. A torcida que prioriza a Libertadores demitiu o técnico invicto. 100% culpa da diretoria covarde. Zuba terá mercado no Brasil. Você vai querer também, né? Ângelo, há que se ressaltar o caráter do Zubeldia, algo que o não valorizado hoje em dia. Jorge Jesus cozinhou o Flamengo quando saiu e deixou todo mundo na mão. E hoje é endeusado, diz aqui o Ângelo. De fato. Verdade. Foi o que eu falei, mas não fui bem compreendido por alguns. Marcos Dutra, o pecado do Zuba foi deixar o time na mão várias vezes, sendo expulso e suspenso direto. Crespo é mais preparado que o Zuba e nunca deveria ter saído, diz aqui o Marcos Dutra. E o Jefferson Lima fala, Nada, você tem uma grande história como jornalista. Acabei de ver a troca de farpas públicas. De novo. Isso tem passado um pouco do ponto. Pense mais sobre essas atitudes. Já acalmamos, meu caro Jefferson. Tudo bem, tá tudo bem. Relaxem. Tim Falda, Zuba no Fortaleza se Vojvoda sair. Acho que não vai sair. Pelo que o Fortaleza crava, vai até o final do ano. Caio Banduque, a vinda do Crespo aponta o canhão para a diretoria. Estão com a caneta e dando certo ou errado, a escolha foi deles, podendo ter optado por outros. Eu espero que sim, né, cara? Não é possível que vai rodar em todo mundo e não vai respingar nunca nessa turma. Diego Lemos, vocês lembram? É uma coisa curiosa, né? Porque é o 5º ano da mesma diretoria e está sendo mantido a diretoria. Tirone, num ano desse, pode parecer contraditório, hein? No ano desse, em junho, sem dinheiro para contratar, eu acho muito arriscado, assim como eu achava arriscado e acho arriscado troca de treinador, acho arriscado, como pede lá o Baby, por exemplo, trocar todo o comando diretivo. Sim, um ano, agora, neste momento. Espera o fim do ano, meu amigo. Espera o final do ano, né? Espera o final do ano, exatamente. Eu acho. Diego Lemos, vocês lembram do elenco do Crespo? Crespo e o Rogério só pegaram bucha. A gente acabou de falar uns times aqui, os times do Crespo. Mas assim, você acha os elencos do Crespo e do Rogério muito piores do que esse atual? Não, eu acho que o que acontecia é muito diferente. O São Paulo estava contratando. Hoje o São Paulo não está contratando. O São Paulo estava ampliando o seu investimento no futebol. Ano a ano. Ano a ano. Ano a ano. Até chegar em junho do ano passado. É só isso. Né? Hoje o São Paulo tem pouquíssimos. A gente começou a citar alguns jogadores ali do Crespo, que eram jogadores. Os veteranos tinham o Daniel e o Miranda. Tinham vários jogadores no auge da forma física. Né? Coisa que o São Paulo tem poucos agora. Né? Tiago, tem algum da comissão antiga do Crespo nessa atual? Não sabemos. Tem o Branda, né? Tem a permanência de 2, pelo menos o Branda e o Gustavo Nepote, preparador de goleiros, mas vamos esperar o anúncio oficial para ver direitinho quais seriam os 5. Ele mudou de comissão técnica algumas vezes desde que saiu do São Paulo. Luiz Guilherme, pessoal que era contra o Zuba, sem revanchismo, pessoal que gostava do Zuba, sem saudosismo, vamos São Paulo. Vamos, Luiz, boa. Daniel, acabou a era Luciano 10, Deus é pai. Não sei não, hein? O Arnaldo leu aí a última escalação do Crespo no São Paulo, o Luciano de meia, de 10. Rodrigo Magalhães, Arnaldo, será que o Zubeldia sofreu ameaça? Porque não faz sentido, estava claro que a prioridade era as Copas e no Brasileiro não atingiram 45 pontos. Não creio. Ameaça... para ter saído, entendeu?
Ah, não, acho que não. Acho que foi, cara, foi uma atitude ali que talvez quem tivesse no jogo com o Vasco já imaginasse, né? Uma coisa diferente que aconteceu. E aí, tipo, na avaliação, hoje teve uma informação interessante do Gabriel Sá, né? Que ele diz que pós ter colocado o cargo à disposição já de folga antes de bater o martelo da saída, o Zubeldia teria ficado impactado pela manifestação da torcida independente do Baby, dizendo que 90% da torcida, né, foi uma informação do Gabriel Sá. Então isso pode ter contado mesmo. Né? Sim. Talvez eu estou especulando aqui, talvez ele tenha de alguma forma se sentido desamparado. Ele sempre teve relação boa com o presidente da torcida organizada do São Paulo, com o Baby, tudo mais e tal. A hora que perde o apoio desse cara, fala, bom, agora vamos combinar, né? Tô na roça. Se contou isso bastante, se contou mesmo, de fato, seria outra vez que a manifestação da torcida organizada foi com o Rogério, guardando as proporções, mas daí para direção tirar o Rogério, né? Não para o Rogério tomar a iniciativa de sair, mas também foi via manifesto da torcida organizada e tudo mais. Né? Milton Mendes, agora é 3-5-2 a lá 2005, 2 volantes, 1 meia, time seguro e 45 pontos no Brasileiro, larga a Copa do Brasil e faz o que der na Libertadores. Então, cara, isso que eu tô falando, o que eu falei, o que o Milton me dá uma sensação dessa vibe, sabia? Mas fala, não do 3-5-2, mas do Copa do Brasil, dane-se, Libertadores, ver o que dá pra fazer e fazer 45 pontos no Brasileiro. Me dá, cara, sei lá. Então, eu assim, não acreditem que seja uma coisa imediata. Eu não tenho essa convicção. Chega lá o Crespo e fala, primeiro treino, vamos jogar com 3 zagueiros, bola cruzada, porque ele jogou... Por isso que eu trouxe, assim, o Campeonato Paulista do Crespo foi com 3 zagueiros. O Campeonato Paulista, a gente lembra do título, mas não foi com 3 zagueiros, né? Pelo contrário, eu falei, a última escalação era uma escalação cara, o Igor Gomes de lateral direito, 2 pontas, nós estamos vendo 2 pontas agora, Luciano de 10 e centroavante, até parecido, né? Roberto Amerio Júnior, que é corintiano, o cara foi demitido por essa direção há 4 anos nas mesmas condições que o time está hoje. Vocês estão na base do carisma, sem dinheiro e sem contratações? É isso, Roberto. É um pouco isso. É um pouco isso mesmo. Por isso que eu falei no começo da live, eu acho que a contratação do Crespo, de quem eu acho um técnico legal, ok, uma figura bacana, tem muito a ver com a palavra que o Ronaldo não gostou e que eu vou mudar. Tem muito a ver com tentar aglutinar a torcida para ajudar o time. O Crespo é um cara que todo mundo gosta, então vamos em frente. Fala outra expressão. Aglutinar, tá bom? Aglutinar. Aglutinar. Eu tava vendo, barrou o Daniel Alves de meia e com o Luciano. Manteve. Fala. Não, eu tava pegando ali a formação do Crespo, que foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, né? 3-0 no jogo de volta, né? No Allianz. Era Volpe, Daniel Alves de lateral, Arboleda, Miranda e Léo Pelé de lateral. Luan, Lisiero, Nestor e Gabriel Sara, Rigoni e Pablo. Então, foi aquele jogo que o Pablo perdeu o 1-1 cara a cara, né? Bola do Rigoni maravilhosa. Fael Júlio, mudar mesmo seria o Casares ir bancar o Zubeldia, falar que vai ser osso mesmo, baixar ingresso e chamar geral pro Morumbi para atravessar juntos. Chega de escudos, temos um presidente e um aplicador de verniz. Meu amigo, mas é assim mesmo, né? Boris Grilo, vamos São Paulo, voltou a ser time de tele, fim dos problemas. Não creio. Danilo, a questão que não quer calar, o que o Chostê pensa sobre isso? Danilo, manda. Fabrício, Crespo não estourou o elenco em 2021, como será? Então, mas a circunstância é aquela que a gente falou aqui, né? Ele não teve pré-temporada para ganhar o Campeonato Paulista. Alex Aparecido, fico com medo que o Crespo sentiu perdido na época do Brasileirão. Será que melhorou nessa parte? Lembra que tinha o Muricy que falou, né, Arnaldo? Que ele não tinha conhecimento de como é o brasileiro.
Depois que ele caiu, né? Foi. Pois é. Então, Curioso, isso é uma questão para o técnico estrangeiro mesmo. Mas agora ele já teve aquela experiência, né? Sim. Anterior. Pedro Almeida. Puta, Pedro, é a mesma história lá de blogueiros e tal. De novo, se você quiser mandar essa mensagem no privado para mim, eu respondo a você com toda a calma. A gente não... Sinceramente, tá numa pegada de não querer ficar brigando e tal. Já tem uma galera aqui esculhambando, xingando e tal. A gente não tá muito nessa pegada. Estamos aqui 11 da noite fazendo uma live, porque a gente acha legal falar do São Paulo e tudo mais, né? Vinícius Zonaro, Crespo é um bom técnico, acredito que vai iniciar bem, mas depois que tiver que mostrar força máxima em 3 frentes, não tem Guardiola que aguente, diz ele. E o Eliel Duarte fala-se nos bastidores da Barra Funda que o Marinax vai derramar dinheiro para reforçar o elenco, promessa ao Crespo. O que vocês sabem sobre isso? Tem isso, Arnaldo? Porra, isso é boa pergunta. Isso aí já vai além, né? Eu não sei mesmo. Né? Aliás, seria interessante que, confirmado o Crespo, na apresentação, o Casares não só apresentasse, mas como esclarecesse algumas coisas, né? Sim. Bruno Dantas, me sinto um palhaço. Em 21 briguei muito contra a demissão do Crespo, exigida por muitos desses que agora pedem que ele volte. Parece o dia da marmota, diz aqui o Bruno Dantas. E o André Rainoni fala: boa noite, amigos. Nunca torci contra, mas estou feliz com a saída do Zubeldia. Na primeira passagem, Crespo pegou o time sem torcida e muito mais limitado do que o atual. Acredito de verdade que ele será a melhor passagem nessa. Esperamos que sim, viu, André? Rafael Schemer, não gosto do Zubeldia, mas o cara foi honesto e de grande caráter pedindo para sair. Reconheceu que não dava mais e perdeu o apoio da torcida, que tenha boa sorte por onde for. Fagner Brito, dupla, cadê seu Muricy, hein? Uma decepção, não protegeu em nenhum momento a comissão técnica. Rafa San, uma pena o insucesso do Zubeldia. Dito isso, o Crespo era o único capaz de acalmar o ânimo. O que acham de Igor, Vinícius, Lisier e Luan? Será que voltam ao time? Então, foram os jogadores utilizados, mas eu acho que, cara, o Igor Vinícius está acertando com o Santos. O Lisier falta um mês para acabar o contrato, menos, né? Agora 20 dias para acabar o contrato. O Luan ainda tem contrato, mas talvez dos 3 seja uma possibilidade, mas não acredito, sinceramente, Irone. Eu também não. André Valverde, Hernan Crespo tem estrela, vem título nesse ano. Veremos. João Braga, Crespo usava muito 3 zagueiros, não, o Arnaldo vai lembrar os detalhes, não vejo outra alternativa com esse elenco. Foi o que o Arnaldo falou, as circunstâncias em alguns momentos usaram. Agora o São Paulo não tem ala agora, né? Quem é? O Cedric? O Ferrarese? Não tem. O Ferrarese já é um zagueiro colocado como lateral, né? A sugestão estão dando, acho que é o Ferreirão, mas uma coisa, o Ferreirão como ponto, outra coisa é como ala, sendo canhoto, ala direito, tendo que fazer a parte defensiva também. Não dá pé. Guilherme Almeida, Voivoda ficou o primeiro turno inteiro na lanterna e o Paz bancou, agora fez de novo. Às vezes penso que essa diferença de atitude diz muito do que se tornou cada time. Você tem uma boa dose de razão, Guilherme. Marlon Adriano, é o fim do 4-2-4 ou não? A galera tá pegando bode do 4-2-4. Aurélio 37, Crespo tem mais repertório tático que o Zubeldia. Não sei se tem, Aurélio. Ficou nessa situação. De novo, parecido. Foi importante o Tironi falar da característica do elenco atual e eu lembrar das últimas escalações do Crespo. O elenco atual tem muito ponta, inclusive da base. Foi o que o Tironi falou, né? Isso. É possível que jogue com ponta. Douglas Reis Brito. Hernan Crespo foi uma decisão acertada no que é possível hoje. Tomara que tenha uma comissão melhor que em 2021, principalmente na preparação física e de goleiro também. O São Paulo não pode cair, o resto pouco importa. Tô falando que tem uma galera nessa pegada aqui. Michael Matos, o Crespo é um bom técnico, mas não é para um mau momento. Supondo o revés para o Flamengo e Corinthians, já não começa uma nova fritura? Vai pegar uma bucha bem grande. Mas aí não tem como, né? Acho que qualquer um que fosse dirigir nessa sequência estaria correndo esse risco, né? Vamos lá, peraí. Calma aí. Vitor Canti, Ancelotti foi técnico do Crespo? Foi? Foi sim, foi. Olha só. Com o Kaká no time, inclusive.
Tayana Bruno, vocês acham que os cartões do Zubeldia criaram essa grande resistência desproporcional desde o ano passado? Acho que colaborou, mas não foi exatamente foi a última onda, né? Foi a última onda. Foi a última onda. Mas não. Talvez seja a coisa mais condenável do trabalho dele, na minha opinião, sei lá. Na verdade, não falei sobre isso, acho que era um negócio bem condenável. Rafael Procedilha, vocês ignoravam o futebol ruim e usavam 1000 desculpas da postura dele fora de campo. A torcida se revoltou por ver o óbvio que vocês não queriam ver. Ok, Rafael, espero que dê tudo certo agora. Se você tiver alguma visão muito boa aí, você passa pra gente, por favor. Caio Henrique, eu tinha abandonado a live, voltei só para ver a cara. Porra, Caio, gastou 5 para falar isso? Tudo bem. Douglas Reis, o jornalismo moleque iniciará nova fritura na primeira resposta atravessada que o Hernan Crespo der. Ele não faz isso, né, normalmente, Douglas. Não, eu foi assim com o Zuba, muito da má vontade com ele foi retaliação. O Crespo nunca foi assim, nunca pegou pesado, nada disso, né? Fala, torcedor do São Paulo, terça-feira aí, e a chegada do novo treinador já tá refletindo aí a chegada de novos jogadores. Tem jogador aqui, pessoal, apresentado aqui, que tava em vista aí de outros clubes, e agora o São Paulo aí se atravessando. O Corinthians não é o único interessado em Elinho, né? O São Paulo também quer acordo. Elinho vai jogar no clube brasileiro. O Corinthians, que pouco se movimentou na primeira janela de transferência do futebol brasileiro, espera fazer diferente, né, pessoal? E quer agora atravessar o São Paulo na negociação aqui envolvendo a linha, né? No entanto, o time comandado por Dorival Júnior parece não ser o único grande interessado na contratação do ponta, né? Isso porque, de acordo com o jornalista, o São Paulo também teria realizado uma sondagem para entender a situação, né? Elinho chegou ao Taluca rendendo expectativa, né? Mas não conseguiu se firmar na equipe e pode ser negociada. Pode ser negociado, né, pessoal? O São Paulo aí de olho na contratação do Elinho aí. E eu acredito que com a chegada do Crespo aí, as negociações pode ser... pode avançar, né? Devido aí o treinador novo chegando aí, ele vai exigir a contratação de novos jogadores. O Crespo aí tem tudo para que hoje aí seja aí oficializado como novo treinador de São Paulo. Estou muito ansioso para que ele consiga aí apresentar um plano aí de ação de melhoria para o São Paulo, que precisa urgentemente aí do bom técnico que venha resolver essas lacunas que tem no São Paulo. Então, pessoal, muito se falava também na contratação do treinador aí do Fortaleza. E tudo indica aí que vai fechar com o Crespo aí, né? O Júlio Casares também manifestou interesse aí, como falei, no vovô do treinador do Fortaleza, hein? E agora o Crespo aí seria o mais certeiro de vir para o São Paulo. Você chegou até o final do vídeo? Obrigado. Se for novo aqui, é um prazer. Quero pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal.